Imagine chegar em casa depois de semanas viajando a trabalho e ver sua filha de 6 anos sentada no chão, sorrindo pela primeira vez desde o acidente que levou a mãe dela. Agora imagine que ela está sorrindo por causa da mulher que você quase mandou embora. Essa é a história de Eduardo Figueiredo, um dos empresários mais ricos do setor de tecnologia no Brasil, e do dia em que ele quase destruiu a única chance de cura da filha. Eduardo tinha tudo: uma cobertura triplex, carros importados, ações milionárias, jantares com ministros e CEOs. Mas nada disso importou quando recebeu a ligação que mudou tudo. Um caminhão invadiu a pista e atingiu o carro da esposa e da filha. A esposa, Ana, não resistiu. A pequena Clara, de 6 anos, sobreviveu, mas algo dentro dela apagou. Ela parou de falar, parou de sorrir, parou de tocar em brinquedos. Passava horas balançando o corpo para frente e para trás na cadeira do quarto. Eduardo levou Clara aos melhores especialistas, neurologistas renomados, psiquiatras infantis, terapeutas caríssimos, até que surgiu o diagnóstico: transtorno dissociativo grave. Ela pode nunca mais interagir normalmente. Eduardo desabou. A culpa o devorava. Se eu tivesse saído do trabalho mais cedo, se eu tivesse ido naquele passeio com elas, a casa virou um museu silencioso. Foi nesse momento que chegou Luzia, uma mulher simples de 45 anos vinda do interior, contratada como cuidadora e arrumadeira. Calma, discreta, anoitecida pela vida. Luzia não sabia nada sobre tecnologia, psicologia ou medicina, mas sabia sobre dor. Perdera um filho de 8 anos para uma infecção hospitalar, e desde então carregava no peito uma ferida que nunca fechou. Nos primeiros dias, Eduardo mal olhava para ela. Apenas dizia: "Não toque na minha filha, só limpe a casa." Mas Luzia observava. E percebeu algo que nenhum dos médicos percebeu. Clara não tinha medo de pessoas. Clara tinha medo de pressa, medo de barulho, medo de ser tocada de repente. Então, Luzia começou a entrar no quarto de Clara caminhando devagar, cantando baixo. A mesma cantiga que cantava para o filho: "Dorme, neném, que eu vou cuidar de você." Na primeira semana nada mudou. Na segunda, Clara virou o rosto na direção da voz. Na terceira, saiu do canto e ficou mais perto da porta. Na quarta, encostou a cabeça no batente enquanto Luzia dobrava roupas. Eduardo percebeu e ficou incomodado. Era como se a filha estivesse escolhendo outra pessoa para substituir a mãe. A dor era insuportável. Foi aí que Eduardo tomou a pior decisão possível. Instalou câmeras pela casa para vigiar Luzia. Queria provas de que ela estava fazendo algo errado. Queria confirmar a própria desconfiança. Mas o que viu mudou tudo. Numa tarde silenciosa, Eduardo chegou mais cedo e viu pelo celular a imagem da sala. Clara estava no chão, com um estetoscópio de brinquedo. Luzia deitada ao lado, olhos fechados, mãos relaxadas. Clara encostou o estetoscópio no peito dela, como se examinasse um paciente. Então, pela primeira vez em 6 meses, Clara falou: "Você tá triste, mas eu curo você." Luzia abriu os olhos devagar, com lágrimas, e respondeu: "E eu curo você também, meu amor." Clara então colocou a cabeça sobre o peito de Luzia e fechou os olhos, respirando fundo. Serena, em paz. Eduardo deixou o celular cair, se apoiou na parede. Chorou como uma criança. A filha dele não estava perdida. Ela só precisava de afeto, de ritmo, de colo. No dia seguinte, Eduardo chamou Luzia ao escritório. Ela entrou com medo. Achava que seria demitida. Eduardo respirou fundo e disse: "Obrigado por devolver minha filha para mim." Luzia chorou. Eduardo chorou. E naquele momento, um homem rico percebeu algo que o dinheiro nunca ensinou. Cura não é sobre técnica. É sobre vínculo. É sobre presença. Com tempo, apoio e amor, Clara voltou a falar, brincar e sorrir. Meses depois, Eduardo criou a Fundação Clara Luz, dedicada a ajudar crianças em trauma emocional. Luzia virou diretora dos programas de acolhimento.
E passou a ser chamada por Clara não de Luzia, mas de minha segunda mãe. Aquela menina renasceu. Eduardo assistia tudo com um misto de alívio e culpa. Alívio por ver a filha voltar para a vida. Culpa por perceber quantas vezes ele colocou negócios, reuniões e status acima da própria família. Mas havia algo que o incomodava ainda mais. Por que nenhum dos médicos tinha visto o que Luzia viu? Por que ninguém tinha percebido que Clara não era um diagnóstico, mas uma criança em dor? A resposta estava em silêncio, como um peso pairando pelos corredores da cobertura. Até que, numa noite, enquanto Clara dormia abraçada a um ursinho que Luzia costurara para ela, Eduardo decidiu fazer aquilo que sempre evitou: ler todos os relatórios médicos sozinho. E o que ele encontrou foi perturbador. Notas apressadas, testes incompletos, protocolos copiados e colados, resultados que não faziam sentido. E no meio de uma pilha de papéis, um documento incompleto sem assinatura, com uma frase sublinhada: sugiro revisão com especialista independente. A sugestão nunca tinha sido cumprida. Eduardo sentiu o estômago revirar. Talvez ele tivesse acreditado rápido demais. Talvez tivesse procurado respostas prontas por medo de encarar a própria responsabilidade. Mas antes que pudesse digerir tudo, ouviu passos leves. Luzia apareceu no corredor segurando uma manta. Ela chutou de noite. Achei que poderia cobri-la, disse baixinho. Eduardo olhou para aquela mulher simples, com mãos marcadas por anos de trabalho duro, e percebeu que ela tinha se tornado o pilar emocional da casa. A pessoa que sustentava Clara. A pessoa que sustentava ele. Luzia, Eduardo começou com hesitação. Eu vi você com Clara, não só pelas câmeras, eu vi... Aqui, ele tocou o peito fechado. Ela sorriu, tímida. Criança sente. Ela não precisa de remédio primeiro. Precisa de alguém que não vá embora. Essas palavras o atingiram como uma martelada. Talvez porque no fundo ele sabia. Durante anos, quando Ana ainda era viva, ele estava sempre indo embora. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida: cancelar os tratamentos caríssimos e buscar uma equipe de terapia humana, com foco em trauma, não em patologias. Chamaram uma psicóloga premiada, doutora Helena Meirelles, especialista em luto infantil. Ela veio à cobertura, sentou no chão com Clara e, em poucos minutos, percebeu o que Luzia já tinha identificado semanas antes. Ela não tem transtorno dissociativo grave. Ela tem luto não processado e medo de abandono. Vocês a sobrecarregaram com estímulos antes dela estar pronta. Eduardo sentiu o coração parar. Doutora, eu fiz tudo errado? Helena sorriu com gentileza. Você fez o que qualquer pai desesperado faria, mas agora vamos fazer certo. Os meses seguintes foram uma revolução. Clara passou a ter rotina simples: acordar devagar, café da manhã em silêncio, brincadeiras sensoriais, música, histórias, caminhadas curtas no parque, mas nada, absolutamente nada, ajudava mais do que Luzia. Ela se tornou a ponte entre Clara e o mundo. A voz que ela seguia, a mão que ela segurava, o coração onde encontrava descanso. E Eduardo observava aquilo com uma mistura de gratidão e crescente respeito. Havia dias em que ele acordava cedo só para ver as duas na cozinha. Luzia cortando frutas, Clara desenhando flores no caderno. Luzia, olha minha borboleta, dizia Clara com a voz suave, mas cada vez mais firme. Luzia se abaixava, encantada. Tá linda, meu amor. Cada dia você voa mais. E Clara sorria como se tivesse ganho o mundo. Mas nem tudo eram flores. Quanto mais Clara melhorava, mais Eduardo se perguntava sobre o passado de Luzia, sobre a dor profunda que ela carregava silenciosamente, sobre o filho que ela perdeu. Ele quis perguntar muitas vezes, mas não ousou. Até o dia em que encontrou Luzia na varanda, olhando para a cidade, com o rosto iluminado pelo sol da manhã e os olhos marejados. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Eu não sei o que você passou,
Mas sei que você salvou minha filha. Luzia respirou fundo. Não salvei só ela, não. O senhor também estava perdido. Ele fechou os olhos. Era verdade. Luzia, ele disse com voz embargada. Eu queria ter conhecido seu filho. Ela sorriu com tristeza. O senhor conhece. Clara parece muito com ele. Ele também gostava de cantar. Foi a primeira vez que Eduardo a viu chorar de verdade. E naquele momento nasceu um vínculo impossível de quebrar. O vínculo de duas pessoas que perderam demais. E por isso mesmo, aprenderam a reconstruir juntas. Com o tempo, Clara voltou a estudar, voltou a brincar com outras crianças, voltou a rir alto. Aquele riso que enchia a casa inteira. Eduardo, por sua vez, mudou completamente sua relação com o trabalho. Estabeleceu horários, deixou reuniões mais cedo para buscar Clara na escola. Fazia sobremesas no domingo, mesmo errando metade das receitas. E Luzia? Agora não era apenas funcionária. Era parte da família. Um dia, Clara disse algo que Eduardo nunca esqueceu. Papai, Luzia tem cheiro de casa. Eduardo ficou sem fala. E percebeu. Em meio ao luxo, à frieza do mármore, ao silêncio das paredes, Luzia tinha devolvido algo que o dinheiro não compra. Pertencimento, acolhimento, afeto, a verdadeira cura. 3 anos depois, Eduardo inaugurou a Fundação Clara em Luz, dedicada a apoiar famílias que passaram por diagnósticos errados ou sofreram perdas traumáticas. Luzia assumiu o cargo de coordenadora de acolhimento familiar. E Clara, agora com 9 anos, virou símbolo nacional de resiliência. Em todas as palestras, Eduardo repetia a frase que mudou sua vida. No fim das contas, quem curou minha filha não foi um hospital. Foi uma mulher que cantava baixinho enquanto arrumava a casa. E cada vez que ele dizia isso, Luzia abaixava os olhos emocionada. Porque ela sabia, no fundo do peito, aquele lar que ela ajudou a reconstruir também curou a ela mesma.